1, 2, 3, Jesus. Sabe dessa história? O Jesus? 1, 2, 3, Jesus. Cadê você? Posso começar? Olá, posfaceiros, posfaceiras, posfaceires. Vocês estão escutando esse barulho? É que nós estamos aqui na Terra da Garoa, na selva de pedra, gravando esse episódio diretamente de um quarto de hotel à meia luz em São Paulo, Caroline Passos. Meia-noite, a meia-luz. E além de tudo, inédito, estamos gravando juntas no mesmo espaço. Exato. Não estamos gravando online. Realmente. E a gente decidiu fazer esse episódio bônus do Possácio, não é o primeiro episódio da segunda temporada, porque a gente tá tendo experiências literárias incríveis nessas séries e a gente queria dividir com vocês. E parte dessas experiências rolaram aqui em São Paulo, parte rolou aqui em São Paulo, Stephanie Ciola. E a gente tá fazendo esse episódio que não vai ter muita edição, vai ser um episódio meio bruto, como nós. E a gente só quer contar pra vocês o que a gente viu por aqui, o que a gente também leu nas séries até agora. E é por isso que estamos gravando. E vamos soltar esse episódio também não numa sexta-feira, mas num dia de semana qualquer. Pra vocês também terem algo pra ouvir, se ainda tiverem de férias e se já tiverem com saudade da gente, tá ótimo. O que a gente viu aqui em São Paulo? A gente veio especificamente para ver as exposições sobre a Carolina Maria de Jesus e a Clarice Lispector no Instituto Moreira Salles. São exposições lindas de autoras que a gente gosta muito. E aí a gente quer contar pra vocês como é que foi. Carol, já vou passar pra você começar falando da exposição da Clarice. E aí eu vou remendando com meus pitacos. Tá bem. Bom, como a Stephanie falou, a gente veio pra cá, assim, o que a gente mais queria é ir no Instituto Moreira Salles ver essas duas exposições. A da Clarice, eu já tinha uma noção do que ia ver lá, mas não sabia exatamente, né? A exposição se chama As Constelações de Clarice Lispector, e chegando lá, primeiro, assim, eu achei um pouco confuso, porque a exposição em si, ela tem alguns quadros de artistas que tem uma certa conexão com os textos da Clarice. Mas não fiquei decepcionada. Achei uma exposição muito bonita, muito introspectiva, como a Clarice era, né? E os textos dela que são destacados assim nas paredes do museu fazem sentido com as obras. Achei bastante interessante isso, assim, trazer o lado visual de uma obra escrita e tão difícil quanto é a da Clarice, no sentido de ser algo tão interno e você ali tá vendo outras obras que ilustram, né? Então eu gostei bastante da exposição. Achei ela pequena, são 2 andares de exposição. Também achei assim que poderia ter algo mais. Tinha coisas assim da vida da Clarice, da vida particular, mas eu acredito que também com 100 anos também da história dela já tem bastante coisa sobre a vida dela. Então acho que foi uma exposição que quis retratar um pouco diferente, né? E também lá tem os manuscritos, né? Que a gente viu dos livros, como que ela escrevia. Meu Deus, a pessoa mais organizada do universo, que escrevia em envelopes, em papel de carta, papel de pão e tudo mais, e uma loucura, assim, ela rasgava trechos pedaços do papel da folha que não faziam sentido para o texto. Então, muito legal ver essa parte, ver a letra dela também e tudo, né? Então foi bem interessante. Essa exposição não é assim, acho que tanto eu quanto a Stephanie, a gente teve uma sensação bem legal, que se você for ver essa exposição, das duas escritoras, comece pela da Clarice, porque a da Clarice, ela é mais intimista mesmo, né? E aí, quando você chega na da Carolina, é uma explosão, é um sentimento muito louco, assim. Então, comece pela da Clarice. Eu acho que uma coisa que você precisa ter na cabeça também, que são duas escritoras completamente diferentes, com histórias e trajetórias diferentes. Uma não anula a outra, muito pelo contrário. Eu acho que tem a questão da Clarice estar, né, num espaço
mais privilegiado, né? Até assim pelas referências dela, por exemplo, ela ouvia música clássica, então tem os discos de música clássica que ela ouvia. Morou no exterior, Morou no exterior, as cartas que ela trocava, ela não trocava com ela trocava cartas com o Drummond, ela, enfim, assim, então tem esse olhar, eu acho, dessa escritora que representa um pouco da nossa literatura brasileira. Mas a Carolina também tem. A Carolina, eu acho que ela tem muito mais a ser contado também, justamente pela falta de espaços que a Carolina teve depois que ela lançou o Quarto de Despejo, né? Ela teve um momento de alta ali, então foi essa minha percepção, assim, Stephanie. Não sei se tu quer complementar com alguma coisa diferente do que tu tenha visto. Eu acho muito massa quando eu vejo o manuscrito, assim, quando eu vejo os pedacinhos de papel escrito à mão por alguma autora ou algum autor que eu gosto, porque eu me sinto muito próxima da obra, assim. E na da Clarice a gente acha trechos inteiros de livros, personagens, né? Tem a Ângela ali naquela última parte da exposição. Também o que mais me marcou foi ver esses manuscritos, as cartas, as fotos dela, linda, maravilhosa, né? Eu achei também isso que muito intimista da Clarice e da Carolina. É assim, ó, como se você passasse pelos dois andares da exposição da Clarice todo um caminho para dentro e o da Carolina você fosse todo para um caminho para fora, assim, né? Tudo sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a realidade brasileira, assim. Então eu acho achei muito legal fazerem essas duas exposições juntas. Eu até estava procurando aqui um trecho do diálogo entre as duas, Carol. Lembrei que eu li na 451, que teve um encontro das duas em 61. E de uma matéria assinada pelo Paulo Mendes Campos, e ele conta um diálogo ocorrido entre a Clarice e a Carolina, em que a Clarice teria elogiado a escrita a Carolina teria elogiado a escrita da Clarice. Ela falou assim: como você escreve elegante? E a Clarice respondeu para ela: e como você escreve verdadeiro? E eu achei muito massa, assim, né? Então, já entrando na da Carolina, assim, né? Agora que as obras dela estão sendo reeditadas, a gente tem ouvido e lido muito sobre como o Quarto de Despejo foi uma grande obra, assim, da Carolina, que fez ela aparecer para a literatura nacional, mas ela queria ser o que ela chamava de uma escritora de verdade, de romance, contos, poesia, né? E o Audálio Dantas, que foi o jornalista que, entre muitas aspas, descobriu ela e editou os diários dela, convenceu ela só a lançar os diários, como se uma mulher pobre e negra e da favela só pudesse oferecer aquilo, a realidade. E ela também queria escrever ficção. Então, eu até vi uma entrevista, eu participei de uma aula com a Vera Eunice, que é filha da Carolina, em que ela fala que odeia o Audálio. Aquilo me deixou tão... Porque, né, tipo, se por um lado existia uma dívida de gratidão da Carolina por ele, também tinha esse aspecto de nunca terem deixado ela ser a autora que ela queria ser. Ela só ser vista como alguém que só tinha capacidade para narrar aquela realidade que ela vivia, e ela tinha muito mais para oferecer, né? E ele modificou também um pouco o texto, editou, né? Tal, tem essa questão também. Tinha parte dos diários da Carolina que ele considerou que, tipo, que ela tinha escrito certo demais para uma favelada. Aí ele foi lá e alterou, deixando o texto pior, sabe? Do que era, assim, botando erro no texto dela. E, claro, ela foi uma mulher que não pôde estudar muito e tal, mas ela tinha leitura, ela tinha vocabulário, né? E, enfim, é uma questão, assim, racial. E aí, voltando para a exposição, eu achei muito interessante que o primeiro andar da exposição da Carolina tem também manuscrito dela, a letra toda bonitinha, né? Tipo, ser da Clarice naquela zona, tudo escrito no modo caralho, assim. A da Carolina, a letra toda bonitinha, bem cuidada, então também os manuscritos ali. E a primeira parte da exposição toda muito sofrida, mostrando a vida dela na favela e a fome, né? Então, é uma exposição que tem muito de protesto também, eu achei maravilhosa, né? Tem a Marielle lá no meio, tem aquela bandeira da Mangueira, né? Tem, assim, fez uma conexão com a atualidade. E a segunda parte da exposição que me surpreendeu mais, que é a parte que mostra a Carolina feliz. A Carolina que gostava de samba, de música, de carnaval, as roupas... Só machinhas também. Disco. Aqueles figurinos dela, né, cheio de lantejola,
Então, tipo, é isso, assim, ela não precisa ser vista só como a favelada que escreveu um diário, que foi o quarto de despejo e que, né, foi esse bom literário, né? Ela tinha muito mais a oferecer e ela morreu pobre e muito provavelmente infeliz por também não ter podido fazer tudo que ela tinha potencial para fazer, né? Por muitos aspectos, assim, né? Das exposições, não sei o que mais tu lembra, assim, da exposição da Carolina também, que te chamou a atenção. Eu acho interessante, assim, de tanto quanto por que diferencia bastante as duas exposições, né? Por exemplo, como eu comentei, né, da Clarice, assim, da vida dela já é muito retratada em vários aspectos, quem ela era e tal. E a Carolina, eu senti, assim, uma necessidade realmente de contar a trajetória dela. E todas as injustiças que foram cometidas, mesmo quando ela era famosa, né? Antes, ela queria lançar o livro, então ela buscou os jornais para... Ela queria escrever, então ela buscou os jornais para falar que ela escrevia. E começava os jornais faziam aquelas reportagens, assim... olha a favelada que escreve, né? De uma forma bastante pejorativa. E quando ela lança o primeiro livro, ela ganha ali um reconhecimento e tal, e circula, né, entre escritores e tal, mas sempre como se estivesse sendo convidada a estar ali, né? Acredito que a Clarice também passou um pouco por isso, assim, também de ser a pessoa convidada. Mas a Clarice, por esse fato dela ser mais privilegiada, estar num espaço diferenciado, ela batia muito de frente com essas pessoas, né? Sim. Então ela era a pessoa que ironizava, né? Que faltavam mulheres na literatura, que as mulheres escreviam tão bem quanto os homens e tal. E a Carolina ali ainda estava. Ela não teve, acho que, essa oportunidade de rebater, assim. Acho que as lutas da Carolina, ela tinha outras coisas para ela lutar ali, para estar ali, e ela era vista meio como, na época que ela lançou o Quarto de Despejo, meio como, sei lá, assim, tipo, olha, tá aqui, tu tem que agradecer por estar aqui, né? E também outra coisa que eu achei interessante também, principalmente essa parte da música, né, das músicas que ela lançou, também essa coisa que a Stephanie comentou, dela ser sempre reduzida a essa vida, né, dela, como se ela só pudesse escrever sobre isso. Até as músicas eram, né, baseadas no Quarto de Despejo e tal. Mas eu também achei a diferença, assim, das duas. Clarice, muito focada num vermelho, preto e branco, basicamente exposição toda nas mesmas cores. E a Carolina já começa com um verde, bandeira, aí vai ter muito rosa, tudo bem forte, colorido, né? É tudo muito neon. colorido. Tem neon, tem vídeo também, essa questão também do que achei muito do que a Carolina foi uma das pessoas que começou a ganhar espaço pelas obras tanto literárias quanto artísticas de pessoas negras, e ali fica bem mais evidente, assim. Então eu gostei das duas, achei assim, das nossos passeios aqui em São Paulo foi realmente o que valeu a pena, assim, a gente ter ido. Foi lindo. Foi muito legal e é de ficar arrepiada mesmo. Recomendo bastante, né? Eu fiquei pensando agora, assim, o quanto, tipo... É claro que em relação às obras a gente não tem como comparar as duas, porque era tudo muito diferente, assim. Mas como a Carolina conseguiu, na escrita dela, trazer uma verdade que a Clarice, de certa maneira, sempre buscou apresentar nas obras dela, mas ela mesma achava que ela nunca conseguiu transcrever, né, tipo, transformar em palavra a realidade, e parece ser a luta constante da Clarice nos escritos dela e na exposição a gente viu muito ela falando disso, né, dessa busca por algo através da palavra, por Deus, por algo superior e pelo mundo real. E já a Carolina nunca teve a oportunidade de mostrar a sofisticação na escrita dela, que foi algo que a Clarice fez, sempre foi muito sofisticada, por não ter a oportunidade mesmo, por não verem nela alguém capaz de fazer algo diferente do que
escrever sobre a realidade. Então, acho que se complementa muito e foi muito legal o Instituto Moreira Salles botar essas duas exposições no mesmo lugar, assim, né? Uma coisa também que eu acho legal é que, por exemplo, a Clarice tem uma escrita muito voltada para o eu, né? E a Carolina, ela tem muito para o meio, né? O meio que ela vive, né? Não teve oportunidade dela escrever sobre o eu. O que se lê dela é o que se escreveu sobre ela. Então, isso também é um aspecto interessante, eu acho, né? Também mostra também os filmes, que ela também protagonizou ela mesma num filme. A Ruth de Souza fez ela no teatro também, né? Tem as fotos ali muito bonitas. Mas as duas exposições acho que são bem complementares, como o Stephanie falou. Talvez para quem conhece pouca obra das duas, talvez tenha um pouco de estranhamento, assim, porque a da Clarice, principalmente, porque a da Clarice é uma pira, assim, né? Assim, ela não tem... por exemplo, a da Carolina, ela tem partes ali que são muito cronológicas, né? Você entende o que estava se passando. E da Clarice é mais aquela piração das coisas, dos textos dela, com as obras que fazem algum sentido com relação ao que ela escrevia. Tipo, a Clarice pirava muito com esse negócio do início, né? Que tem o conto dela, o ovo e a galinha. E aí tem uma parte na exposição que são objetos que remetem ao ovo, assim. Mas a Carol teve que vir e me explicar que as obras que a gente estava vendo tinham relação com a obra da Clarice, porque no início eu não estava entendendo nada. Assim, tava tudo meio tipo, oi? O que tá rolando aqui? Assim. E outra coisa também que eu acho legal, assim, comentar, mas não tem a ver com a exposição, mas que agora eu pensei, no quanto a Clarice sofreu para escrever A Hora da Estrela, né? Que é uma personagem que sai, né? Tem o eu da personagem, mas tem um meio que faz ali sentido, e que por ela não experienciar ter aquela vivência, ela teve muita dificuldade de escrever, né? E não sei, assim, se alguma vez já fizeram um paralelo da Hora da Estrela com algum livro da Carolina Maria de Jesus. Mas, enfim, eu acho interessante, assim, e foi muito bom. Assim, como acho que nós duas somos muito fãs das duas escritoras, então foi muito legal. Eu gosto desse contato, assim, mais próximo. E a gente também viu no Museu da Imagem e do Som a exposição sobre a Rita Lee. Sim! Que nunca criticamos. Nunca falamos mal da Rita Lee. Se vocês não entenderam a piadinha, voltem no episódio sobre biografias e autobiografias relacionadas à música, que a gente fala da autobiografia da Rita Lee lá. Não vou dizer o que a gente fala. Depois vocês nos julguem. Mas a exposição tá maravilhosa, assim, também um momento que a gente tem que exaltar Santa Rita, porque, né, a Rita Lee tá doentinha e a gente é muito fã dela. Ela é maravilhosa e é uma exposição. O Museu da Imagem e do Som traz muita coisa, né, Carol? Tem letra de música censurada pela ditadura, tem figurino. É uma baita experiência, assim, né? O que tu achou? Eu acho assim, para mim, o melhor de ter vindo aqui ver essas exposições, e o que mais foi incrível para mim foi ver que, cara, como a arte ela transforma, assim, né? A gente está vivendo um momento de pandemia ainda, né? E, enfim, esse momento político, de tanta angústia que a gente tem visto, e ver exposições, assim, nossa, me deu assim, parece que eu vou sair aqui de São Paulo renovada, porque a Rita, ela mostra, né? A Rita, ela sempre foi vista como uma roqueira não tão militante, né? Assim, da forma como o Chico, né? E o Caetano eram. Mas a Rita, ela tinha uma militância, principalmente por ela ser mulher e por ela ser roqueira, né? Outra coisa também é que o jeito dela, né? Ela é uma pessoa muito despachada, ela é uma pessoa que não tem pudores de ser do jeito que ela é, e isso é muito admirável. Tem uma parte lá que você pode escrever uma cartinha para Rita, e eu escrevi assim para ela que o mais legal para mim dela foi ela ter me ensinado desde pequena que eu podia ser como eu sou, porque a Rita não tem medo de ser quem ela é.
E ali a exposição, eu já tinha visto no MIS a exposição do Renato Russo há alguns anos. E fui ver a da exposição da Rita, achando que ia ser mais ou menos o mesmo tamanho. Não é uma exposição tão longa quanto a do Renato, é mais curta, mas eu acredito que tem umas limitações por causa da pandemia, né? Uhum. Mas também segue uma ordem cronológica, quase não cita a vivência dela nos Mutantes, é mais focada também na parte dela solo, na carreira solo. Muitos figurinos lindos, alguns figurinos inclusive costurados pela mãe dela no começo da carreira dela solo. Conta a história de como que ela ficou ruiva, tem um cenário de um show, isso é muito louco. Tem uma experiência maravilhosa que é você ter a oportunidade de ouvir as músicas dela em 360 graus. Eles colocaram caixas de som e você fica ali no meio ouvindo. É uma exposição muito massa, assim, eu recomendo para quem gosta de música, mesmo que não conheça muito a obra da Rita. Quem gosta de figurino também. Quem gosta de moda baita. E tem muita coisa assim dela, dessa história dela, também tem a história dela com o Roberto também, que é muito bonita, da família dela. E eu acho que foi um registro bem interessante dela, assim, por temas também, né? A exposição tem os temas, tipo, mais por shows que ela fez e tal, a paixão dela por animais, tem a fase da Rita Lee, escritora infantil. Os livros infantis, né? Tem um vídeo dela lendo para crianças, muito fofo. É uma exposição bem legal também, bem completa, eu acho. E bem interessante, que eu tava até comentando com a Stephanie, né? Por exemplo, se eu fosse comparar a exposição do Renato Russo, que eu vi, é uma pessoa que já morreu, né? Então, tem muita coisa do Renato ali, tinha muita coisa muito particular do Renato, coisas que nunca tinha sido visto antes e tal. E a Rita, ainda por estar viva, eu acredito que tem ainda muitas coisas que ainda não estavam ali. Mas eu achei legal que tem uma parte que ela fala assim que ela é uma acumuladora de objetos e só por causa disso que a exposição existiu, porque ela tinha tudo, né? Desde a bota que ela roubou da loja da amiga, assim, pra fazer um show. Isso é uma coisa bem legal, que os escritos assim sobre a exposição são em primeira pessoa, né? Como se ela estivesse nos contando o que a gente vai ver ali, né? Eu achei isso bem legal e bem diferente do que a gente costuma ver em exposições, né? Que geralmente é aquele texto de curador de arte, assim, mais, né? Aquela coisa mais formal e tal, mais distanciada da obra, e ali não, é tudo uma imersão, assim, achei bem interessante, assim. Eu acho que as três, assim, são mulheres muito autênticas e isso fica muito evidente, assim, nas exposições, né? Então também, achei muito massa, assim, essa exposição. Da Rita tem uma coisa assim que... Porque agora eu não queria falar mal da autobiografia dela e já vou falar de novo. Mas quando eu li a autobiografia dela, eu me incomodei muito com o jeito como ela fala da ditadura. Eu comentei isso contigo, né, Carol? Que parecia assim que ela debochava um pouco dos cantores, dos músicos da época que eram militantes, assim. Todo o tom da autobiografia dela pra mim pareceu meio debochado e eu não gostei, gente. Desculpa. Mas ali na exposição também é em primeira pessoa e tem uma parte toda dedicada a mostrar que ela foi a cantora brasileira com mais músicas censuradas pela ditadura. Foi presa, se fudeu. Tem uma carta dela pro Roberto ali, né, que a gente não pôde ler porque uma moça achou que a exposição tava fechada só pra ela e ficou 3 horas na frente da porra da carta, num corredor. A Carol queria dar uma voadora na moça, graças a Deus não terminou em violência, mas poderia. Ai, que ódio. Eu não gosto de pessoas que não têm senso do coletivo, gente. Isso aflora meus piores instintos. Foi ruim esse momento. Então a gente não leu essa carta ali, mas tinha essa carta e tinha também a carta da mãe de um fã dela que foi morto no show dela, né, pela repressão. Então, tem essas questões pessoais e que mostram, assim, que depois eu fiquei pensando, talvez esse tom debochado dela em relação à ditadura e outros aspectos mais difíceis seja meio que uma defesa da pessoa quando ela conta a própria história, sabe? Porque às vezes a coisa é tão sofrida, é tão difícil você relembrar aquilo, que é melhor você relembrar de um jeito meio satirizando, fazendo piada. Talvez seja isso, sabe? Eu acho que é ela também, assim, é o estilo da Rita Lee também, né? Eu também, né, não gostei da autobiografia, porque eu tenho um sério problema, assim, quando as pessoas também satirizam as outras, assim, né? Tipo, falam
de forma pejorativa, de pessoas assim que eu respeito e admiro, e daí eu tive também que parar de ler, porque eu gosto da Rita Lee, continuei gostando da Rita Lee, né? As Sim. pessoas vieram falar assim que eu não gosto. Eu gosto da Rita Lee, ouço a Rita Lee. A gente ama a Rita Lee, gente. O problema com a autobiografia não tem nada a ver com a gente não gostar dela ou das músicas dela. Sim. Mas enfim, talvez a gente tenha tido um olhar também, talvez de expectativa ou de crítica, alguma coisa que a gente esperava ali que não rolou. Mas na exposição dela, eu achei que ela fala até do disco que ela gravou, do show que ela fez com o Gil. E é muito. Eu não sei, assim, eu tive a impressão também que tem poucas coisas relacionadas. Tem parceria dela com o João Gilberto, por exemplo, mas tem poucas outras referências dela, assim. É verdade. É muito diferente de você ver uma exposição, por exemplo, se fosse, sei lá, do Caetano, com quanta gente o Caetano já gravou, né? E a Rita, eu acho que talvez ela sempre ficou ali mais na dela e tal, muito com o Roberto de Carvalho e tal. Talvez eu esteja falando uma bobagem, né? Porque não li a autobiografia, mas pela exposição senti isso. Ou talvez ela não quis também falar. Ou talvez o foco da exposição também era mais esse, né? Ser muito centrado nela, né? Uma produção do filho dela, né? Do João Lee, né? A exposição. Ele fez a curadoria e talvez seja isso, assim. Mas realmente não mostra muitas parcerias musicais dela, né? Por exemplo, na época quando ela foi presa na ditadura, a gente sabe, eu sei pela biografia da Elis, que a Elis foi visitar ela na cadeia, né? Uhum. Não tenho nenhuma referência a isso ali. Eu não lembro se na autobiografia dela tem, né? Mas, enfim. E ali no MIS, a gente também viu uma amostra de fotografia, né, Carol? Muito interessante, muito bonita. A gente já nem esperava mais ver nada tão impactante, assim. Aí a gente desceu. Tem uma exposição fotográfica chamada Palomas, que é do Dan Agostini, que ele retratou mulheres travestis, né? E tem voz, né? Tem vídeo, tem conteúdo muito bonito. E também para mim foi bem impactante ver essa exposição de fotos, porque eu tô lendo um livro da Mara Moira que se chama E Se Eu Fosse Puta, em que ela conta de quando ela começou a transição dela, né? Assim, e a se prostituir, sendo, né, uma mulher travesti. Então essa exposição me remeteu bastante, as fotos são lindas. E também tinha uma exposição ali, isso também foi uma coisa muito louca pra gente, porque a gente ali de máscara, toda paramentada, é a primeira viagem que a gente faz em 2 anos, mais, né, Carol, de avião. E era uma exposição sobre a pandemia, né, foi um médico que também era fotógrafo, que fez aquelas fotos, chamado Luiz Peixoto. A exposição dele se chama Dispneia, Percepções sobre a Linha de Frente, e são fotos feitas aqui em São Paulo, num hospital de campanha e também no Amazonas. Tu quer falar um pouco sobre essa, Carol? Nossa, que a gente sofreu, essa né? Foi assim. É que a gente não. A gente sabia que ia ter, né, a exposição da Rita. E a gente não se programou muito. A nossa viagem foi assim, tipo, vamos no IMS e aí a gente vê o que vai rolar. Porque a gente vai ficar aqui só até amanhã. São 3 dias, são nem 3 dias, né? E aí a gente chegou lá no MIS e vamos ver o que mais tem. Aí conseguimos entrar nessas outras exposições. E aí a gente entrou, sabe assim, quando tu entra num negócio assim que te joga assim, tipo, por exemplo, a gente saiu de um universo de sonho que era ali da exposição da Rita Lee, que é totalmente lúdica e colorida, né? Tudo pra cima. E dança, tu tem vontade de sair dançando de lá. E aí você pega, assim, entra num corredor e aí a primeira foto que tu tem é de um paciente internado de Covid e agonizando. E, enfim, assim, foi uma exposição que são poucas fotos, mas são fotos muito representativas, assim, de profissionais da saúde decidindo sobre, analisando sobre prontuários de pacientes. Então tu vê ali na expressão desses profissionais angústia, tu vê assim o quanto eles estavam sentindo aquele momento e o quanto aquilo era difícil, né? Tem até uma coleçãozinha de fotos de vários profissionais, porque o médico ele ficou ali dentro, né? Tava dentro só com pessoas que estavam na linha de frente mesmo. Deve estar ainda, né? E aí, enfim, assim, então a gente sabe que tá nesse momento, né,
de que a gente não sabe o que vai rolar da pandemia, e tu vê aquilo. Nossa, foi muito angustiante, mas é uma exposição necessária. É. Eu acho assim, o que, para mim, assim, eu fiquei tão feliz de ver tanto a Palomas, e tem outra exposição também chamada Estação Varginha, que eu esqueci o nome do fotógrafo agora. Tu lembra? Tem aqui, em torno da Estação Varginha de Vitor Almeida. São as 3 exposições, né, que são que você pensa assim, a gente está vivendo um momento que muitas vezes ocorre situações de censura, desde 2013 que a gente já está vendo isso, né? E aí você vê esse tipo de exposição escancarada, assim, as 3 exposições são muito voltadas assim à realidade, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito feliz quando eu vi Palomas. Eu já tinha lido alguma coisa sobre essa exposição. Achei lindíssimas as fotos e essa coisa da identidade. Tem uma parede para você colocar o seu nome lá, né? Porque o nome... E a gente vê, assim, enfim, esse Brasil que tá aí questionando questões de gênero de uma forma tão equivocada. Violenta, né? O país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? Pensar que a expectativa de vida dessa população é 35 anos de idade, a idade que eu tenho hoje. Sim. Eu acho e a bizarro, perspectiva assim. de ingresso no mercado de trabalho, sobrevivência e tudo mais, e as pessoas questionando sobre essa questão do nome social. Enfim, foi muito importante ver isso. Eu acho que a arte tem essa coisa, assim como a literatura, né? De você... Muitas vezes tem livros e artes e fotos que são difíceis, né? De ver. Mas que são necessárias. São necessárias, são importantes pra gente. Cara, lembre, assim, que nem essa da Covid, sabe? Quanto tempo não aparece no jornal e que os hospitais lotados, quanto no começo da pandemia, que era tão intenso aquela consternação, né? E talvez a gente... Mas agora tá de novo, né? Então, mas talvez a gente tenha esquecido, né? Tenha esquecido. E esse tipo de mostra e esse tipo de arte lembra, né? Lembra. Então, eu achei muito boas também. Foi uma surpresa bem, bem boa de ver, embora tenha sido muito incômoda, né? Mas foi boa também. Foi. Essa dispneia ali, essa mostra de fotos, também tinha o som, né? Tem tipo aquele aparelho que mede o batimento cardíaco, né? Aquele barulho o tempo todo, batimento cardíaco. E também aquilo, assim, eu já tava meio mal, assim, aquilo me deixou meio mal. Mas o que a gente falou também depois, muito, muito importante, assim, porque às vezes você vai num museu e tal, com a expectativa de ver algo do passado, né? Algo que sempre te remete ao passado. E aí ali a gente tava vendo algo totalmente do presente, assim. Então... E a gente é jornalista, e uma vez eu li a Eliane Brum, assim, dizendo que o jornalista é um historiador voraz, né? Ele conta a história enquanto a história acontece. E essas exposições também me pareceram muito isso, assim, você está retratando a história e botando no museu algo que ainda está acontecendo. Então, né, não é olhar para o passado, é escancarar o presente na tua frente. Olha, ainda tem gente morrendo sufocada com falta de ar, entendeu? E a gente fica nessa, assim, né? Bom, mas a gente também foi no... Eu fico bem louca com o negócio. Tá se prolongando. Mas vamos. A gente foi no MASP também hoje, né? Que a gente nunca tinha ido, foi bem legal. Aquela loja MASP. Aquela loja. E assim, falando dessa questão do passado, né? A gente viu aqueles 2 quadros do Portinari que são sobre a seca e a fome, né? E que foram pintados na década de 40, né? Por ele. E... também são muito atuais, e tinha lá, cara, 800 mil quadros lá, e eu, ai meu Deus, um protesto, vou fotografar. E tinha lá um negócio que fala assim: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. E tá lá como uma obra mesmo, de um coletivo chamado Guerrilla Girls. E eu achei bem interessante ter isso lá dentro. Mas a gente se divertiu muito no MASP, né, Carol? Nossa, pra mim o ápice do MASP foi ver o Jesus. A Carol encontrou um amigo dela, gente. Jean-Auguste Dominique Ingres, que eu não sei se fala assim.
que é uma obra chamada, que agora eu descobri que é o nome da obra, é Cristo Abençoador. Abençoador? Que é o Cristo que tá de saco cheio. É o Cristo que tá com os bracinhos pra cima, falando, meu Deus, parem. Me tira daqui. Pai, me busca. Não aguento mais, não aguento. Gente, se vocês nunca viram, tem um vídeo maravilhoso de um humorista que faz uma mãe no MASP. E a gente ficava buscando hoje as obras que ele viu. O vídeo é antigo. Gente, é perfeito. Tem uma parte que ele olha assim... eu vou levar o Portinari, o maior Portinari que tem, ele fala, é esse, vou levar, gostei, vou levar. E é ele que fala, adorei essa loja, mas... Ai, tem um quadro assim, que é uma mulher sendo carregada pela outra, daí ele fala assim, já saí de muitas festas assim, como Sheila. E também tem um outro, que é um cara com uma cara muito estranha, assim, ele fala assim, ai, não me pinta, eu detesto ser pintado. Eu nunca saio bem em pinturas. Aí muda pro outro e fala assim, eu também nunca saiu bem. Gente, sério. Socorro. Vamos linkar esse vídeo aí. Como é que é o nome do humorista? O canal é Anelizando, eu acho. A gente repostou nas redes do Possácio hoje. Gente, se vocês não seguem o Possácio nas redes sociais, vocês estão perdendo, porque assim, tá bombando. Deixa eu achar aqui. Não, gente. Calma. Sério, aí tinha uma família lá. É Anelizando. Anelizando. Minha mãe no museu, o nome do vídeo. Tinha uma família lá, foi bem engraçado. A gente chegou e aí tinha essa família junto, né? E curiosamente estavam perto da gente, né? Tinha uma exposição no andar de baixo, que eu já esqueci o nome da artista, mas era bem legal, de esculturas moldadas em cobre. E aí a gente tava lá. E aí o pai veio assim, ele, a mulher e 2 filhos, daí o pai assim, eu paguei R$70 pra isso e nem entendo. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. E essa família ficou assim, ó, atrás da gente. A gente tava em tudo que é lugar, tava essa família junto. E aí a menina fez a foto da gente com Jesus. Foi a filha. A gente escolheu a filha ela. Que gostava de arte. Porque ela gostava de arte, a gente achou bonitinho. Ela tirou, de repente, uma câmera da bolsa, né? Como quem tira uma arma, assim. Eu acho, o vídeo da minha mãe no museu. A exposição que a gente viu foi Maria Martins, Desejo Imaginante. Então, foi essa exposição que a gente viu que tinha essa família. Muito interessante. Mas, gente, assim, ó, a gente realmente... Posso pôr o vídeo? O áudio do vídeo? Trecho, põe. Uma exposição de obras de arte fenomenal aqui, perdida nos labirintos. Olha que chique, essa aqui não aguentou e dormiu no ponto. Eliette do céu exagerou no blush. Essa moça também aqui exagerou, parece que tá pegando com nojinho no ganso aqui. É um pavão, gente. Menino de Deus, você aparentemente era uma coisa da época mesmo. Ou todo o pessoal gostava de dizer, olá. Ai, pra mim já deu. Chega, pra mim já deu. Aqui, eu já saí de muitas festas assim, ó. Como Sheila. Assim, ó, quando eu chego em casa. Me deixa em paz. Esse cara é do Vitor Menezes. Uma exposição de família, eu vejo aqui uma moça vulgarizíssima aqui jogada no meio da exposição. Cadê os órgãos governamentais para fechar? Eu não quero. Eu também não quero. Ela faz uma pose pro quadro, Eliette. Daqui 3 horas a gente acaba de pintar você. Chateadíssima. Não me pinte, eu odeio sair em quadros. Eu também não fico muito bem em alguns. Socorro! Meu filho, Nelly, achei você aqui pintado. Eu tava aqui pensando qual que eu resolvi levar esse Portinari aqui pra minha sala. Vai ser. É esse que eu quero. Vândalos. Muito obrigada, Lucy, pela visita. Espero que volte mais vezes. Gente, eu amei essa loja MASP. Ai, gente, o mais engraçado desse vídeo é que ela é uma curitibana. Então o sotaque dela é muito parecido com o nosso. É muito maravilhoso. Eliette do céu.
Tailete do céu, além das exposições que a gente viu aqui em São Paulo, a gente também está lendo bastante nas nossas séries, que infelizmente estão acabando. E a gente leu o livro O Vencedor do Jabuti do ano passado, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Carol, quer falar dele pra nós? Quero. Tá, O Jefferson Tenório, pessoa maravilhosa. grande ícone. Bom, ganhou o Jabuti, né? Como a Stephanie falou. O livro, ele é quase uma história, quase uma biografia. Ele fala que ele usou um pouco da técnica para se distanciar um pouco da história dele, porque ele também foi professor, como o pai do personagem principal, Henrique. A história é narrada pelo Pedro, que ele conta desde a infância dos pais, né? Os pais são Henrique e Marta. Tudo que eles passaram, são uma família de pessoas negras, né? E tudo que eles passaram até a morte do pai, né? Do Pedro, o professor Henrique, né? Isso não é spoiler, tá na descrição do livro, tá? E eu percebi, assim, que o livro tem várias situações de preconceito cotidianos, desde pequenas coisas que eles passam e que são quase comuns, assim, e que talvez as pessoas brancas, talvez a gente não perceba com tanta clareza. E ele vai contando, é como se fosse uma carta para o pai dele. Então ele vai escrevendo aquela carta e descrevendo as situações que eles vivem. O romance ele se passa em Porto Alegre. A família se muda, o pai se muda, né? O Henrique se muda do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E aí isso também é um ponto importante, porque é uma cidade que eles se sentem completamente deslocados o tempo todo. Tem algumas situações assim de preconceito com relação que eles sofrem, por exemplo, com relação à polícia, assim. Então eles falam das primeiras vezes que ele foi enquadrado, pelos motivos, o que ele aprendeu a não correr da polícia, aprendeu que tem alguns lugares que ele não poderia estar, aprendeu que tem alguns lugares que ele só poderia estar se ele estivesse acompanhado dos amigos brancos, né? Então, mas não é um livro, assim, exatamente tão pesado, é um livro bem curto até, porque não é muito longo, e ele também é quase didático, até a gente estava falando sobre isso, né, Stephanie? É um livro quase didático, assim, de descrever tão minuciosamente algumas situações que as pessoas negras passam que a gente, às vezes, não percebe. O Jefferson Tenório também nasceu no Rio de Janeiro, né? Mas ele mora em Porto Alegre. E ele, como eu falei, assim, ele já foi professor, né? Hoje ele é doutorando em teoria pela PUC. E ele já escreveu 3 livros, né? Além do Avesso da Pele, ele escreveu O Beijo na Parede, que foi eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores, e Estrela Sem Deus, de 2018. E agora eu li que ele está escrevendo um livro sobre a presença das pessoas negras em universidades. Até antes da gente gravar, eu tava vendo uma entrevista que ele deu pro Deutsche Welle. Assim que fala, Deutsche Welle? E aí ele falando sobre esse livro novo, né, que ele vai lançar agora, né, que ele tá escrevendo, né. Também, antes disso, ele fala assim que ele planejou que o Avesso da Pele fosse lançado em 2020, mas que ele não previa que ia ser um ano tão marcante, assim, né, para a luta racial e de tantos episódios violentos, né, como os que aconteceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ali em Porto Alegre mesmo, né, no Carrefour, que uma pessoa... Nossa, mesmo. E ele fala isso, que ele não lembra, que ele não tinha noção de que isso ia marcar tanto, né, porque o entrevistador pergunta assim se ele acha o fato de pessoas negras, a literatura escrita por pessoas negras tá ganhando relevância tem a ver com algo de agora, né? E ele falou assim, foi uma coincidência ter acontecido tantos movimentos, mas que ele fala que esse movimento de leitura não significa que esteja acontecendo a inclusão de fato na literatura. O que eu achei ponto de vista, ele é bem crítico com relação a isso.
E aí o entrevistador também pergunta sobre os outros romances que ele está escrevendo, sobre esse romance que ele está fazendo sobre a presença de pessoas negras na universidade, se tem relação com os 10 anos da lei de cotas que vai ser em 2022. E ele falou que sim, ele fala que sim, porque ele acha que ele fala assim, questões raciais nunca são aleatórias ou casuais. Então ele fala bastante sobre essa questão e acha que ele vai bater sempre nesse tema, vai bater sempre sobre racismo, porque ele acha que as histórias de pessoas brancas já foram contadas à exaustão e que isso é importante para ele, né? Então é um livro muito bom, realmente, assim, é um livro, eu achei interessante depois que eu li essa entrevista que ele fala que ele usa bastante técnica para escrever, agora dá para perceber um pouco, mas não é é um livro que flui bem, né? Não é um livro difícil de ler, nem que você acha assim, não, esse cara tá escrevendo sobre algo que ele não viveu. Não, tu sente que ele viveu aquilo, assim, sim, né? Eu também achei interessante ele fazer um esforço, que aí eu imagino que é um esforço, não sei, Carol, não li entrevistas dele sobre isso, de falar da dupla opressão que sofre a mulher negra, né? Porque esse personagem, o Pedro, ele fala pouco da mãe, né? Dá a entender, assim, que ele é meio distante da mãe. E que a mãe é uma pessoa não muito fácil de lidar, mas conta a história dessa mulher, que inclusive se passa em Florianópolis, e fala dela sendo vítima de violência por ser uma mulher e por ser negra. Então é a dupla opressão que a mulher negra sofre. E ele, um homem negro, me pareceu tentar fazer um esforço para se colocar, trazer mesmo essa questão da dupla opressão da mulher para o livro. E eu achei bem interessante a parte dele fazer esse esforço, sabe? Acho que a gente precisa mesmo fazer esse esforço, em geral, né? E legal ele ter feito, assim. E eu simpatizei muito com o personagem do Henrique, assim, que é o pai dele, sabe? Não sei se é porque eu tenho vontade de ser professora e... assim, aquele professor já um pouco, tipo... bem descontente e também descrente do poder da educação, mas que depois retoma, assim, né, essa crença da educação como transformação social, assim, então vem isso, né. Eu até, depois que eu li o livro, eu até escrevi no Twitter, depois o Jefferson postou nas redes dele, né, o que eu escrevi, que eu sinto, assim, que o Henrique é um personagem vivo, assim, né, a gente vê ele em tantos professores, assim. Aí duas coisas que eu lembrei, enquanto você estava falando. A entrevista que a Djamila Ribeiro deu para o Mano Brown, no podcast do Mano Brown, em que ela fala que, como mulher negra, ela e os irmãos dela também aprenderam com o pai algumas, tipo, como se fossem normas de conduta que a gente, sim, como pessoa branca, jamais imaginaria, tipo, por exemplo, se passar por um policial, nunca encarar, nunca olhar nos olhos, assim. A Djamila conta isso, e aí o Mano Brown fala assim pra ela: porra, a falta que me fez não ter um pai, porque ninguém me ensinou isso, e se eu soubesse disso, eu teria me safado de muita, porque eu sempre encarei os caras, e tipo, apanhou pra caramba, assim, minha abordagem, né? No livro fala, assim, sobre a mão no bolso, né, não ficar com as mãos no bolso, Não, é bem interessante, assim, isso, assim, né, é um livro que fala muito dessas... A mãe dele até fala sobre a história dos pais da mãe, né? Que viviam numa situação completamente... droga. E a mãe foi adotada, né? Por uma mulher que levou ela para Santa Catarina. Ela morava no Morro das Pedras. Desde o fato da como a visão também da mulher sexualizada, né? A mulher negra sexualizada, a relação dela também de ser bonita ou feia, né? Ser vista como, né? Como a situação de você se relacionar com homens brancos também, ele trata. Eu acho, assim, que ele buscou muitas coisas que são muito comuns das vivências das pessoas e conseguiu colocar no relato como os pais, né, desse personagem, do Pedro, de uma forma bem orgânica, assim, você acredita naquela história e você possível, infelizmente, assim, as coisas que eles passam são muito possíveis. E eu acho que foi premiado pelo Jabuti por isso, sabe? Porque é orgânico, é muito natural, é uma história que precisa ser contada, a exaustão, histórias como essa precisam, e assim, e também o fato de premiar um homem negro de fora do eixo Rio-São Paulo, que escreve de outra perspectiva, né? Porque geralmente, né, o que a gente
ler de lá, né? Daqui, que a gente tá em São Paulo hoje, mas pensei muito nisso, assim, sabe? Tipo, que nada é aleatório, né, cara? Quando escolhe premiar uma obra dessa, não é só pelo modo como ela é escrita. Deve ter muita coisa que implica. Que nem o Torturado, né? Que foi escrito por uma escritora baiano, né? Tamar Feira e também traz também uma vivência diferenciada, assim, da vida urbana, né? O ele é bem urbano, né? Mas um urbano periférico, assim, também, periférico, né? E até, assim, essa questão do pai ser professor também é muito interessante. Escola pública. Enfim, mas é um livro muito bom, assim, foi um dos livros que eu li outros, eu li Luxúria, li também O Copo Vazio, que foi uma indicação que a gente vai fazer outros episódios relacionados a esses livros, eu vou falar mais, a gente focou mais em um livro do que a gente leu, mas foi um livro, assim, que eu li, o Avessa Pele, assim, foi um livro que eu li, eu até mandei uma mensagem pra Stephanie, meu Deus, que livro, e muito bom mesmo. E eu vou falar um pouquinho, mas eu vou tentar falar bem rápido, tá? Só que porque a gente não pretende falar sobre esses livros em outros episódios, é por isso que a gente tá falando agora, gente. Eu li um livro que também foi finalista do Jabuti, que é o Solução de Dois Estados, do Michel Laube. É um livro de um homem hétero branco, Caroline. Eu li? Eu li, Brasil. Eu leio também, prestigio. Então, assim, eu gostei muito desse livro, inclusive, achei fenomenal, porque ele é um romance, mas tem um formato bem diferente do convencional, né? Porque ele se estrutura como se fosse um roteiro, com transcrição de entrevistas feitas com documentário. Daí não tem um narrador, por exemplo, tem as entrevistas ali, né? Os capítulos se dividem entre essas entrevistas e conteúdos extras que a diretora vai usar nesse documentário. A diretora é uma alemã que está fazendo uma série de documentários sobre o ódio. Ela já passou pela Hungria, pela Venezuela, daí ela vem pro Brasil porque ela fica sabendo da história de uma artista, uma performer, que é a Raquel, que ela é agredida no palco durante uma palestra, uma série de palestras, uma roda de conversa no auditório de um hotel, em que o tema é a violência. E essa mulher é agredida ali por um homem que sobe no palco com um pedaço de ferro, uma barra de ferro, e quase mata ela a paulada. E aí vai contando a história dessa família. Então a Raquel, ela é uma mulher de 30 e poucos anos, ela tem 130 quilos, isso é muito reforçado no livro, a questão do peso dela. E ela acredita que esse cara que agrediu ela foi incentivado pelo irmão dela, o Alexandre. E essa diretora, ela entrevista a Raquel e o Alexandre, para você entender o que difere esses dois irmãos que se odeiam muito, assim. Começa pelo Alexandre. E o Alexandre é um cara que é muito fácil você odiar ele. Porque ele, assim, não tá escrito lá no livro, mas ele é um bolsominion. E a Raquel é uma mulher de esquerda. Então, mas não é só isso que te faz odiar o cara. Só que, assim, nenhum personagem ali no livro é superficial. Então teve momentos em que eu odiei muito o Alexandre e teve momentos que eu entendi o cara. E teve momentos em que eu odiei a Raquel, a petulância dela, sabe? Aquilo assim de eu sou a dona da verdade. Então foi uma coisa que me deixou meio assim, ai meu Deus, será que eu sou assim? Ai, autocrítica. A autocrítica da Stephanie a autocrítica veio. Porque assim, a Raquel foi estudar na Europa nos anos 90, estudar arte, e o Alexandre ficou com os pais no Brasil. E a família tinha uma vida boa, assim, o pai dele tinha uma fábrica e tal. Só que nos anos 90, com o plano Collor, o pai dele faliu. E o pai deles, né, faliu. E assim, o pai dele nunca deixava a Raquel ficar sabendo do que estava rolando. Então a Raquel tava lá, levando a vida dela numa boa, estudando, fazendo a minha arte, sabe? O Alexandre debocha horrores disso. E aí o pai dele fica mal, assim, e acaba morrendo, o pai deles. E aí a Raquel retorna pro Brasil. A mãe deles entra em depressão. E, sabe, e assim, o Alexandre tava ali segurando aquela onda, enquanto a Raquel tava fazendo a arte dela. Desculpa, pessoal, tô com faringite. Então, assim, e esse cara, o Alexandre, depois ele vira um dono de academia, que tem um pastor como sócio, e a rede de academias dele é meio que uma seita. Que loucura! E é uma academia pra gente pobre, então, tipo, meio que faz uma lavagem cerebral nas pessoas, ele vira youtuber, depois ele vira deputado.
É um cara que odeia política. Então, assim, as histórias vão se costurando e acaba que os dois se assemelham muito quando eles estão contando. Quando eles vão se aprofundando na história, porque eles começam a afrontar a diretora. Tanto a Raquel quanto o Alexandre, cada um nos seus espaços. E aí a história da diretora vai entrando no livro também. Que legal. E aí fica. Ele é muito interessante, assim. E eu recomendo muito, assim, achei um jeito muito diferente de contar, assim. Então, olha, tô aqui pagando pau pro livro do Homem Arco. Parabéns, Michel Albi. Não é todo mundo que faz isso. O Fernando também é. Entraram pra né, assim, abrir um espaço. Mas é isso, assim. Carol, tu quer falar da próxima temporada, novo episódio, spoiler? Estamos aí? Sim, eu queria dizer que eu estou deitada já. Ela tá deitada, gente, é verdade. Mas eu quero falar, assim. Vai ser sobre quem? Sobre ela, maravilhosa. Helena Ferrante. Uhul! Vem aí, finalmente! Não sei se vocês viram A Filha Perdida, Tá que estreou na Netflix recentemente. Se vocês não viram, tem um livro antes e leiam depois. Ambos são muito bons, mas a gente vai falar mais disso sobre isso no primeiro episódio da segunda temporada. Como a gente já falou lá no último episódio da primeira temporada, vai ser uma temporada de amigos, então a gente vai convidar... Ter um amigo. Ai, meu Deus, socorro. Na vida é tão SOS. O nosso cérebro, eu acho que ele guarda umas coisas assim, sabe? O que será que a gente deixou de lembrar daquela aula, sei lá, de matemática para guardar ter um amigo na cabeça? Não sei. Mas enfim. Amigo é coisa. Ai, meu Deus. Faltava aquela do Erasmo. Ela é cantora, ela. A gente viu uma entrevista com o Erasmo e eu falei pra Carol, eu não cantei aquela música que é Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tá bom. Tá. E aí, a gente vai convidar alguns amigos pra gente conversar, né? Amigos que têm relação, obviamente, com os temas que a gente vai tratar nos episódios. Então, aguardem. A gente não sabe, ou sabe já, a gente teve umas reuniões aqui em São Paulo. Muitas reuniões. A gente veio pra São Paulo pra fazer reuniões. A gente teve reuniões. A gente teve umas decisões aí sobre podcast. É verdade. E aí, a gente vai ser... Provavelmente dia 21 de janeiro, né? Que a gente vai lançar, né? Provavelmente. Não prometo nada. Porque não convidamos ainda a nossa pessoa que vai vir nesse episódio, mas... eu quero que as pessoas falem italiano. É só isso que eu quero. Parla italiani. Pra mim, tudo que é italiano termina com E, gente. Então eu falo assim, parla italiani. É isso. Tá bom. E eu quero mandar beijos pra encerrar esse episódio. Opa. Tem uma decisão que a gente tomou, vou contar. Que dessa reunião aí, foi uma das primeiras. Dessa reunião, numa padaria chiquérrima, aqui em São Paulo, perto da Paulista. A gente fez uma reunião de negócios ontem, eu e a Carol. E a gente decidiu algumas mudanças no formato do podcast. E uma delas é que não vai mais ter o feedback 360. Ai, desculpa, gente, mas a gente achou que já tava meio forçando a barra. Na verdade, a Carol achou. Eu tô achando que já, pessoal, o que interessa pra vocês? Mas podem continuar nos dando feedbacks que a gente gosta muito. Inclusive, quero mandar aqui um grande abraço pro professor Rogério Cristofoletti, que nos deu um feedback lindo pelo Twitter. E assim, não é todo dia, né? A gente gosta de todo mundo, ama todo mundo que ouve o nosso podcast, né? Ama é forte. Mas eu também queria dizer que outra pessoa também que, além do professor Rogério Cristofoletti, né, nos exaltou. A Dagmar Spaltz. Maravilhosa! Ídola! A gente é muito fã da Dag, muito fã. A gente teve o privilégio de trabalhar com essa mulher maravilhosa. Meu Deus. E ela também é fã do Pós-Fácil. Sim. Então, assim, tem coisas assim que a gente não acredita, sabe? É verdade. Assim. E a gente quer mandar um abraço também para todo o pessoal que trabalha no departamento jurídico de uma grande rede de imóveis eletrodomésticos de Santa Catarina, que se situa em Curitibanos, onde trabalha o meu tio e padrinho Luiz Adolfo Tadeu Ceola, também conhecido como Tio Fofo. Famoso Tio Fofo, que ele não apenas ouve o Possácio, como ele ouve alto lá no departamento jurídico e faz as pessoas ouvirem. Assim, eu me sinto doutrinando o meio oeste catarinense, entendeu, Carol? Tio Fofo, eu queria mandar um beijo pra você também, porque eu amei isso, amei essa história que você
obriga as pessoas a nos ouvirem. Eu acho que é isso aí, gente. Obriguem as pessoas a nos ouvir. Ai, Sigam o olha. exemplo do Tio Fofo. Coloquem o Possaço em carros de som. Escutem na JBL na praia. Escutem alto na JBL na praia. Incomodem os vizinhos, sabe? Sejam essa pessoa. E também quero mandar um beijo pra Mel, que é filhada do meu pai, que também descobri que é super possaceira nessa minha ida de Natal lá pra minha cidade, pra Santa Cecília. E é isso, Carol. Temos um super episódio de férias. Eu quero mandar mais um beijo. Mande beijo. Eu quero mandar um beijo pro Luiz Carreirão, que nos encontrou aqui. É verdade. Pessoa maravilhosa. Pro Everton, namorado dele também. Que é quem nos ouve de verdade, né? É. Também nos ouve. Que é um verdadeiro fã, né? É. Mandar um beijo pra eles, foram muito queridos. E pra Cris Roveda também, que é uma pessoa que também é muito querida com a gente, também sempre nos ouve. E é isso, gente. Era isso, sabe? Sim, é sobre isso. A gente vai começar a trabalhar, eu vou editar esse episódio. Não era pra ser editado, mas como a gente teve uns momentos ali, que não fizemos um roteiro, né? Fizemos um roteiro, mas foi aquela coisa. Freestyle. Ela tá gravando deitada, né, gente? Alguma coisa tinha que dar errado. Eu tô tossindo de pijama. E eu já tô divagando. Tem que me cortar. Gente, não é Covid, essa minha tosse, é faringite. Eu fiz o teste, já tomei as 2 doses da vacina, eu e a Carol. Vamos tomar a 3ª agora em janeiro. Tomem a vacina, usem máscara, fiquem em casa se puderem. O bicho pegou. E é isso. Beijo e até a 2ª temporada. Chegou? Cadê? O gato? Ah, sentou ali.